Alcenos ativados ricos em elétrons atacam eletrófilos, conduzindo a carbocátions como intermediários. Esses carbocátions podem sofrer ataque nucleofílico, conduzindo às reações típicas dessa classe, que são as reações de adição eletrofílica. Os alcenos ativados possuem um aumento de densidade eletrônica sobre a dupla, seja por efeitos indutivos doadores de elétrons de grupos alquila saturados, seja por efeitos de ressonância que aumentam essa densidade de carga e fazem com que haja ataque a eletrófilos. Esses alcenos se caracterizam por uma região densamente negativa, conduzindo a diferentes adições de eletrófilos. Por outro lado, alcenos desativados possuem grupos retiradores diretamente ligados à dupla, seja por efeito indutivo, seja por efeito de ressonância, de tal maneira que esses alcenos são pobres em elétrons e, consequentemente, reagem por adição de nucleófilos e não permitem o ataque eletrofílico. Por exemplo, este alceno, percebam que a sua densidade de carga está toda deslocada para o oxigênio, estando o alceno desativado ao ataque eletrofílico. Alcenos ativados sofrem importantes reações de adição eletrofílica, especialmente conduzindo a diferentes aletos de alquila, álcoois, hidrocarbonetos, a dialetos vicinais, a bromidrinas e a dióis vicinais com diferentes estereoquímicas, ou mesmo eles podem conduzir a produtos de clivagem oxidativa, abrindo o anel caso estejam em sistemas cíclicos. A adição eletrofílica ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, há uma transferência de próton, onde o alceno ataca o eletrófilo, formando um carbocátion como intermediário. O carbocátion mais estável sempre será o preferencial. Após a formação do carbocátion, ocorre ataque nucleofílico do ânion, conduzindo ao produto de adição. O potencial de energia, nós verificamos que os estados de transição da primeira etapa governa a reatividade dos alcenos. O intermediário carbocátion, ele se estabiliza por hiperconjugação, por meio de grupos alquilas vicinais ao carbono positivo ou mesmo por efeitos de ressonância. Numa etapa posterior ao ataque nucleofílico, o aduto se forma, onde o nucleófilo ataca o carbocátion, preferencialmente formado. As regras que estabelecem a estabilidade de carbocátion são conhecidas como regioseletividades de Markovnikov, de tal forma que os carbocátions terciários alquílicos serão mais estáveis em decorrência de suas hiperconjugações de grupos alquilas vizinhos ao carbono positivo. Em seguida, nós teríamos os carbocátions secundários, com menos possibilidades de estabilização por hiperconjugação. E, finalmente, não mostrado, os carbocátions primários, com muito poucas estabilizações por hiperconjugação. O produto das reações de adição eletrofílica a alcenos é fortemente influenciada pela estabilidade dos intermediários carbocátions, de tal forma que os carbocátions estabilizados por efeitos de ressonância, como o benzílico e o alílico, serão os mais favorecidos em relação àqueles alquílicos cujos efeitos de estabilização são dependentes de hiperconjugação, ou seja, da quantidade de hidrogênios vizinhos ao carbono positivamente carregado. Destacamos a desestabilização de grupos metílicos e vinílicos, já que eles não possuem fatores de estabilidade. Como exemplo, nós podemos observar a migração de hidrogênio, metila e ramos de anéis tensos em rearranjos de carbocátion muito comuns
nessas reações. Neste primeiro exemplo, este alceno conduz ao produto normal de adição eletrofílica no carbocátion secundário, 40%, e a um produto de rearranjo com o aleto em carbono terciário. A formação desse produto ela é explicada pela migração de hidreto vicinal ao carbocátion, conduzindo ao carbocátion mais estável, cuja adição posterior de íon cloreto conduz ao produto majoritário. Quando possível, grupos metilas também podem migrar, favorecendo carbocátions terciários e governando a formação de produtos. Por exemplo, este alceno conduz à adição eletrofílica do próton na porção terminal da olefina, formando o aleto secundário. Este, por sua vez, rapidamente sofre migração de metila com o seu par de elétrons, conduzindo a carbocátions terciário mais estável, que explicaria a formação do produto. Deve-se observar quando o alceno ele é vizinho a sistemas tensos cíclicos. Nesses casos, os carbocátions que resultariam da adição eletrofílica não geram os seus aletos correspondentes, e sim, eles sofrem um rearranjo do grupo alquil do anel, levando à expansão e, consequentemente, diminuição da tensão. Esses sistemas, posteriormente, conduzem aos produtos observados experimentalmente. Enquanto a regioquímica das reações de adição eletrofílica a alcenos conduz a produtos Markovnikov resultantes de carbocátions mais estáveis, a estereoquímica da reação fornece um par de enantiômeros 50% R e 50% S em decorrência do ataque nucleofílico aos dois lados do plano do carbocátion. Assim, nós teremos a formação de um racemato com 50% de cada um dos enantiômeros. Um aspecto da regioquímica importante nessas reações é quando elas ocorrem na presença de peróxidos. Observa-se que o produto contém o bromo na porção terminal do alceno, ou seja, sugerindo uma adição anti-Markovnikov. Na adição tradicional, é de se esperar o bromo no carbono secundário, oriundo do carbocátion mais estável. No entanto, em condições de peróxido, seja com adição, seja com o uso de reagentes armazenados indevidamente e por longo tempo, esses peróxidos conduzem à clivagem homolítica da ligação H-halogênio, levando a dois radicais. Esses, por sua vez, faz com que a adição inicial ocorra com o halogênio, inserindo-se na porção terminal e conduzindo a um radical alquila secundário mais estável. Posterior transferência de hidrogênio conduz ao produto anti-Markovnikov não esperado nas reações tradicionais.